como que está a dívida do Atlético Mineiro hoje? Bom, como você sabe, eu comecei aqui no Galo, na verdade, em 2017, início de 2018, com o objetivo de construir a Arena MRV, né, pela minha formação de engenharia e tudo. Então, eu fiquei esse tempo todo, até abril de 22, à frente da Arena MRV, quando no final de 21, né, início de 22, o Rafael Menin me pediu que pudesse vir ao clube para tentar dar uma organizada nas finanças e também para poder fazer o processo de transformação é, em SAF, que era já um objetivo claro em função do tamanho da dívida, e também para a Arena estava ali em sua reta final de construção, né? A gente ficou pronto basicamente em abril de 23, com o primeiro jogo oficial em agosto de 23, para poder começar a integrar, né? Porque eram estruturas ainda muito apartadas, né? O Galo da Arena MRV, a Arena MRV tinha uma governança específica, um conselho específico, era meio que uma vida independente ali, e naquele momento a gente já precisava fazer a integração. Então, basicamente, foram esses meus objetivos. Então, eu passei de abril de 22 até novembro de 23, basicamente focado na operação da SAF, e ainda em terminar a construção da arena. Eu praticamente só olhava isso, eu não entrava, ainda não tinha muito ali na parte comercial, na parte operacional do clube, na parte de CT, de uma série de coisas, porque não havia tempo para isso, o clube ainda não era uma SAF, ele ainda tinha um processo de transição, né? Ainda tinha um presidente, ainda tinha uma diretoria formada já em 21, né? Na verdade, o 2020 foi quando terminou a gestão do Sérgio Sete Câmara e 2021 entrou a gestão do Sérgio Sete Coelho. Então era tudo muito recente ainda, né? Tinha acabado um presidente um ano e pouco de assumir o comando do clube. Então havia ali um status quo que precisava ser mantido e eu tinha esses dois objetivos. Era terminar a arena, começar um processo de integração e transformação na SAF. Obviamente que para poder fazer o processo de SAF, a gente contratou que a gente chama de advisors, né, uns bancos de investimento, para poder nos ajudar no processo. A gente já tinha a Ernest Young embarcada no Galo para um planejamento estratégico, que também fez parte desse processo, e contratamos o BTG para nos auxiliar. Então a gente passou muito tempo fazendo. Eu queria muito que a gente fizesse uma diligência, que a gente chama de diligência de venda, ou que a gente chama de diligência de sell side, que era para quando a gente fosse falar com o investidor, os nossos números, as nossas contingências jurídicas tivessem mais bem solucionadas ou fácil de explicar para não haver. É muito ruim, né? Você chegar para conversar com o investidor, você estabelece uma série de premissas, estabelece um preço e de repente, mas isso aqui está errado, isso aqui não está batendo, ou você tem um risco jurídico nessa ação que não está sendo contemplada. Então a gente gastou muito tempo e isso me ajudou muito no entendimento dos números do Galo, porque eu ainda, de fato, não conhecia como é que funcionava a engrenagem toda. Me ajudou também a ver as necessidades daquilo que a gente precisava deixar os números cada vez melhores, né? Então, basicamente foi esse o período ali de um ano e meio de entendimento de números, de diligência, de entender processos, sem entrar muito na gestão do dia a dia do Galo. A gente concluiu a transação no dia 31 de outubro, né? Então, dia 1º de novembro era já uma vida nova, 1º de novembro de 2023 já era uma vida de SAF. E ali sim eu ia começar então a fazer uma gestão nova, né? E nesse momento era tão importante fazer a SAF porque nosso endividamento era 2,1 bilhões de reais. Então, era 1,8 quando a gente fez a transação, quando a gente fechou a transação, até a transação acontecer, ela chegou em 2,1. Então, era um endividamento muito grande, e a gente conseguiu fazer os aportes necessários para que a gente pudesse respirar um pouco e colocar a dívida num nível um pouco mais baixo, mas ainda muito aquém daquilo que a gente acha ideal. Mas é tudo muito gradativo, né? A gente não consegue fazer as medidas na velocidade que elas requerem, porque
você imagina, né? São anos de história, né? São anos de você debelar um investimento tão alto quanto esse, não é uma tarefa simples. E tinham muitos processos, muitas negociações. Então foi assim, tem sido, né, um trabalho bem duro para a gente. A gente tem um planejamento ainda de longo prazo. A gente tem um planejamento que a gente sabe que a gente precisa reduzir nosso endividamento ainda mais, né? Quando eu fechei a transação, meu endividamento ficou na casa de 1,3 bilhão de reais, isso em novembro de 23. A gente fechou 2024, né? Os números estão sendo auditados, a gente termina os números agora em 31 de março, né? A auditoria tem o mês de abril para poder validar, a gente publica isso em abril. A gente deve bater 1,4, a gente subiu um pouquinho o endividamento, embora o endividamento bancário e do endividamento da Arena tenham reduzido, que é o endividamento mais maléfico para a gente. Por que que ele subiu um pouquinho? Porque a partir do momento que a gente entra num processo de compra e venda de atletas, né, o contas a pagar e o contas a receber, a partir do momento que você investe um pouco mais na compra de atletas, você tem um contas a pagar grande. Então, essa diferença, o meu contas a pagar menos o meu contas a receber, de 23 para 24, ele aumentou em 90 milhões de reais. Basicamente, essa é a estrutura, né, que a gente chama de variação de capital de giro. Então, é isso que aconteceu com a gente. Então, a gente tem um ano de 25 bastante desafiador para a gente, mas a gente também tem bons aprendizados em 24, né? Qual que foi o nosso objetivo de 24? A gente precisava começar a fazer com que o clube fique, ele gaste menos do que ele arrecada. E aí, a forma como a gente gere aqui é que todas as receitas do Galo, sem contemplar receitas de vendas de atleta, elas precisam pagar os nossos custos. Ela precisa pagar folha, ela precisa pagar viagem, ela precisa pagar a operação da arena, ela precisa pagar borderô, ela precisa pagar o administrativo, ela precisa pagar o CT, ela precisa pagar todos os custos. E a gente conseguiu fazer isso em 24. A gente conseguiu fazer isso em 24. Então, é o que eu chamo de resultado operacional positivo. Ele está um pouquinho positivo, mas foi uma mudança muito grande. Nos últimos anos, a gente sempre foi negativo, negativo, ou seja, cada dia mais a gente cavava mais buraco. Então, a gente conseguiu fazer essa reversão. A gente conseguiu também fazer com que, aí eu entro numa outra linha, né, que é a compra de atletas e a venda de atletas. O Galo, ele vem, desde a entrada da família Menin, ele investiu muito na compra de atletas. A gente comprou muitos atletas e vendeu poucos atletas. Por quê? Porque em 2019 a gente não tinha elenco praticamente. Quando a gente foi eliminado lá do Afogados, nosso elenco estava muito, muito fraco, né? Sem nenhum demérito para ninguém, mas era um elenco fraco. E aí eles entraram, fizeram muitos investimentos, a gente chegou a investir 880 milhões de reais nos últimos 4 anos, 21, 22, 23, 24, e vendemos 440 milhões. Ou seja, a gente teve que aumentar nosso endividamento nesse período em praticamente 400 milhões de reais só em compra de atletas. E a gente precisa agora, colocado o elenco num patamar onde contratações pontuais possam ser feitas, a gente precisa começar agora uma nova trajetória que é vender mais do que comprar, ou vender melhor do que comprar, que é o caso de vários clubes do Brasil bem geridos nessa linha, né? Você vê o Palmeiras, o tanto que vende, o Flamengo, o tanto que vende, ou a própria Atlético Paranaense, né? O Fluminense vende bem, São Paulo vende bem, e a gente precisa fazer isso melhor. Como é que faz isso melhor? Tanto do ponto de vista de elenco do profissional, comprar melhor, né? Ou seja, ter um equilíbrio maior, não só trazer jogadores com idade avançada, mas trazer jogadores de idade pico, trazer jogadores mais novos com apostas, e a gente conseguir vender isso melhor. E também atletas provenientes da base. A gente pretende agora em 25, quando você me perguntou sobre meta orçamentária, né, de venda e tal, a gente pretende em 25 que tudo aquilo que a gente investiu na compra de atletas em 2025, a gente precisa vender. Então, a venda do Paulinho ela foi contabilizada em 2024, e a venda do Alisson agora ela foi contabilizada em 2025,
mas a gente teve outras pequenas vendas que vão se somando, mas na segunda janela e na janela do final do ano, a gente ainda pretende fazer mais alguns movimentos para que essa conta feche. Então, a gente quer chegar no final do ano com essa conta zerada, ou seja, aquilo que eu comprei é aquilo que eu vendi. Então, eu preciso estar com essa conta zerada, porque aí, em 25, eu tenho dois dos meus pilares praticamente equilibrados, o operacional equilibrado e a conta de investimentos equilibrado. E aí eu vou para o meu terceiro pilar, que é o meu ponto mais sensível, que é meu endividamento e minhas despesas financeiras, que em função do investimento, do endividamento super elevado, a gente precisa controlar isso o quanto antes, de preferência agora em 25, para a gente evitar com que a gente dê resultado, né, lucro líquido negativo em função especificamente das despesas financeiras. Falei muito, mas não sei se ficou claro, assim, se eu conseguir ser didático aí, é muita informação, né? Não, super claro, Muzi. Acho que antes de aprofundar um pouco no breakdown que você fez aí, né, acho que primeiro do endividamento e depois, né, na visão bem pragmática aí de separar, né, acho que a discussão de receita não recorrente versus receita recorrente no futebol é super importante porque tem muito clube que mistura as duas coisas e aí dificulta um pouco não só o operacional, porque você fica contando muito com Exato. a venda de jogador Preciso. para prever seu orçamento no ano. E ao mesmo tempo a boca do jacaré abrindo, como a gente brinca aqui.